Bom, gente, no último vídeo eu falei como os juros estão altos para controlar a inflação, que também está bastante alta, e como a primeira coisa que você tem que fazer é organizar as suas finanças, que pode parecer meio bobo, mas é o primeiro passo essencial para sair do vermelho, evitar estar no vermelho ou começar a pensar lá nos investimentos. E falando nisso, a segunda dica tem tudo a ver com investimentos. Por quê? Fica aqui a segunda dica. Investimentos vêm depois da quitação de dívidas. Ou seja, se você tem um dinheiro, a prioridade zero que você tem que dar para esse dinheiro que entrou é quitar as suas dívidas. E a razão para isso é clara, gente. O seu investimento quase nunca vai compensar aquilo que vai crescer a sua dívida. Por quê? Porque é muito raro que o retorno do seu investimento seja maior do que os juros cobrados na sua dívida. Para isso, você vai ter que ter uma dívida muito barata e um investimento muito bom. Então, se você não acha que você está entre o 0,0000001% desses investimentos e desse crédito, a primeira coisa que você tem que fazer quando você tem um dinheirinho extra é quitar as suas dívidas. Ou seja, primeiro dívida, depois investimentos. Eu sei, gente, que isso pode dar uma certa ansiedade em quem quer muito já começar a realizar os sonhos por meio de investimentos. Mas confie em mim, transforme quitar as suas dívidas no seu primeiro objetivo financeiro. E aí depois sim, você vai começar a montar os seus investimentos para poder realizar os seus sonhos. Terceira dica. Saia do rotativo, do parcelado e do cheque especial o quanto antes. A gente sabe que toda dívida tem juros. Afinal de contas, se você está pedindo dinheiro emprestado por uma instituição, um banco ou qualquer outra instituição financeira, eles vão sim querer um retorno disso. E esse retorno é os juros. Ou seja, toda dívida fica mais cara com o tempo. O que muita gente não sabe é que, dependendo da dívida, ela pode ficar muito mais cara com o tempo. Ou seja, a gente pode sim tentar trocar de dívida para uma dívida que fique um pouco mais fácil de pagar e, de fato, caiba no nosso bolso. Pois é, gente, você sabia que os juros médios hoje mais altos praticados no Brasil são aqueles atrelados ao cartão de crédito? Em primeiríssimo lugar tá o crédito rotativo. Aquele mesmo, aquele que aparece pagamento mínimo da parcela. Pois é, o Banco Central determinou que esse crédito rotativo, de tão caro que ele só pode se limitar a 30 dias. E aí depois o banco é obrigado a oferecer para o cliente uma opção de parcelamento. Mas esse parcelamento também é bastante caro. Para se ter uma ideia, uma dívida de R$1.000 num crédito parcelado, considerando obviamente que ela não vai ser paga, que ela só vai crescer de acordo com os juros médios, ela vai se transformar em nada mais, nada menos do que R$2.743 depois de um ano. Já o próximo vilão da nossa lista de juros médios estratosféricos é o cheque especial. O cheque especial é o famoso fiquei no vermelho e agora? Sabe quando você paga alguma coisa na sua conta corrente e não tem saldo e aparece ali um menuzinho vermelho? Pois é, com exceção aí de algumas instituições para algumas contas que não cobram juros, o juro médio desse cheque especial faria com que uma dívida de R$1.000 em um ano se transformasse em nada mais, nada menos do que R$2.326 em um ano. Pois é, gente, ainda é um pouquinho mais baixo do que aqueles 2.700 e pouco que você teria no cartão de crédito parcelado, mas dá pra ver que não parece muito sustentável ficar pagando esses juros médios tão caros, né? E aí você me pergunta, beleza, mas eu não tenho dinheiro, qual que é a alternativa? Uma alternativa aí, gente, que é normalmente muito melhor, é negociar com a instituição financeira um empréstimo pessoal. Ou seja, você vai lá, você conversa com a instituição financeira, pode ser online, pode ser ao vivo, ou seja, abre uma negociação e pede sim um crédito pessoal. Se você tiver um emprego formal ali, com carteira assinada, pode ser que você consiga um consignado, em que parte do seu salário já é tomado diretamente ali pelo banco. Mas mesmo que você não tenha, que você não consiga um consignado, os juros médios já vão ser muito menores do que essas outras modalidades que eu falei. Ou seja, na grande maioria das vezes,
vai ser uma melhor opção. E por que que isso acontece? Porque nessa situação, o banco, a instituição, ele já vai ter os seus dados, ele já vai saber se você é um bom pagador, ele vai saber que você está lá, pronto para negociar essa dívida, que você tem um trabalho, ou que você tem uma outra fonte de renda, ou que você está, assim, disposto a negociar. Só dele saber isso, ele já pode baixar os juros. Porque quando você paga aquele outro juros lá, ele não sabe nada de você, em teoria, e ele está cobrando nesses juros um grande risco de você nunca pagar essa dívida. Só pra gente ilustrar, seguindo o nosso exemplo da dívida de R$1.000 que passou a ser negociada pelos juros médios de empréstimo pessoal, que não é baixo, mas já é bem mais baixo que os outros, ela se transformaria em R$1.834. Não é uma pechincha, é mais de R$800 de juros, mas já é bem menos do que aqueles 1.700 e pouco só de juros que tinha no cartão de crédito, né? Por hoje é só, gente. Se você não viu a primeira dica, vai lá no meu outro vídeo que você vai saber por que que isso tá acontecendo, desse crédito mais caro e qual que é a primeira coisa que você tem que fazer. E aguarda o próximo vídeo, que aí eu vou contar as próximas 2 dicas para conseguir gerenciar o seu orçamento nesse tempo de créditos mais caros. E obviamente, não se esquece de se inscrever no meu canal, colocar aqui que você curtiu esse vídeo, dar um like, esperar pelo sininho para sempre que tiver vídeo novo por aqui você ficar sabendo. E obviamente feedbacks são super bem-vindos e conta aqui o que você quer ver nesse canal.